Professor Éder Paulinelli nas aulas remotas. Correção da atividade 9 do 9º ano. Habilidade identificar propriedades de triângulos pela comparação de medida de lados e ângulos. Questão 1. Na ilustração abaixo, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. O perímetro da figura 2 em relação ao da figura 1 ficou reduzido à metade, inalterado, duplicado, quadruplicado. Olha, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Sinal que aí a gente está tendo uma semelhança de figuras. E quando a gente trabalha com semelhança de figura, vai existir uma proporcionalidade, certo? Tendo como referência uma razão de semelhança. E aí, para a gente encontrar a razão de semelhança de duas figuras, a gente tem que identificar primeiro os lados correspondentes. E aí, temos aí a identificação dos dois lados correspondentes, da figura 2 em relação à figura 1. E aí, para a gente encontrar, vamos fazer isso. A seta está apontando para o lado aí da figura 1, que a gente vai dizer como se fosse uma unidade. E na figura 2, onde parte a seta, vamos dizer que é 2 unidades. E a gente vai fazer a relação da figura 2 para a figura 1. Aí temos aí 2 unidades, certo? Dividido por uma unidade. Aí é uma razão. Uma razão é uma fração entre dois valores. E aí vai ser igual ao que essa divisão? A 2. Esse 2 é a ideia do princípio multiplicativo. Ele dá aquela ideia de dobro, triplo, quadruplo. E aí, como é o valor 2, como ele é uma razão de semelhança, certo? E ele está querendo que a gente relacione o perímetro da figura 2 em relação à figura 1, esse perímetro ele vai ter uma ideia de duplicação. Né? O perímetro se duplica igual à ideia da razão de semelhança. E aí a gente marcamos aí como resposta o item C. Indo para a segunda questão. A costureira Verônica fará 2 xales semelhantes. Um maior para sua cliente Sandra e um menor para a filha dela. As dimensões de cada chale estão indicadas abaixo. E aí o chale tem o formato de um triângulo. E aí a gente temos aí duas figuras triangulares, ó. E que a gente pode afirmar que está existindo uma semelhança, né? E aí vai ter a ideia de proporcionalidade. E aí a gente vai ter que identificar a razão de semelhança entre eles. E aí vamos aí identificar os lados correspondentes. E aí temos aí 140 centímetros é correspondente a 70 centímetros. 50 centímetros é correspondente a um valor desconhecido x. O comando do enunciado vem assim, ó. Se o comprimento do chale de Sandra é o dobro do comprimento do chale de sua filha, então a medida x vale em centímetro. Aí temos item A 25, item B 30, C 35 e D 40. E aí, se eles são figuras semelhantes, vamos encontrar a razão de semelhança dele, da figura menor para a figura maior. Aí eu pego os valores, né, correspondentes. Eu vou pegar 70 centímetros, certo? Formo uma razão com o valor 40 centímetros, porque esses dois lados são correspondentes. E aí temos 70 dividido por 140. E aí, se a gente for fazer essa divisão, vai dar um número decimal. Mas aí eu vou simplificar essa fração. Vou atrás de um valor que dê para dividir esses dois valores ao mesmo tempo. E aí eu sei que pode ser dividido por quanto? Por 70. 70 dividido por 70 e 140 dividido por 70. Aí a gente obtém o valor 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 é a razão de semelhança. É a ideia de proporcionalidade. Agora, sendo que essa ideia agora é metade. Metade pode ser 1/3, 1/4. E aí, a razão de semelhança é 1 sobre 2. Se eu estou atrás do valor de x, para me encontrar, eu vou pegar 1 sobre 2, multiplicar por 50 centímetros, que é o lado correspondente a esse x. É a razão desse x para 50 é fazer a multiplicação da razão de semelhança. 1 sobre 2 multiplicado por 50. Aí eu vou ter 1 multiplicado por 50 dá 50, dividido por 2 vai dar quanto? 25.
O valor de x vai ser igual a 25. Marco o item A. Vou para a terceira questão. Na figura abaixo temos um quadrilátero ABCD. O segmento BD foi traçado formando dois triângulos, em que a medida de alguns ângulos foi identificada. E aí, ó, identificando o triângulo 1, certo? E o triângulo 2. E aí, pelo comando do enunciado, ele vem assim: sendo assim, qual é a medida do ângulo ADC? Que ângulo é esse? É esse aí, ó, de vermelho. E aí, você percebe que esse ângulo D ele é constituído por dois ângulos, um ângulo do triângulo 1 e um ângulo do triângulo 2. Vamos identificar eles. Ângulo do triângulo 1 vou denominar como x. E ângulo do triângulo 2 vou denominar como y. E aí você percebe que a medida desse ângulo D é o x junto com y. Aí x e y, certo? E aí, para a gente encontrar o valor de x e de y, vamos utilizar uma propriedade muito conhecida. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E aí, no triângulo 1, quais são os ângulos que nós temos? 60, 50 e x. Vou somar eles, que vai dar igual a 180. Pego 60, somo com 50. Aí eu vou ter 110 somado com x igual a 180. Vou pegar esse 110 e passar para o outro lado da igualdade. Ele é positivo, quando passa negativo. Aí a gente vai obter x igual a 180 menos 110. X vai ser igual a quanto? 70. Vamos agora encontrar o y usando a mesma propriedade. Quem são os ângulos do triângulo 2? 145y. A soma dele dá igual a quanto? 180. 100 mais 45, 145 mais y dá igual a 180. Pego 145 e passo para o outro lado da igualdade. Ele é positivo, quando passa, negativo. Fica y igual a 180 menos 145. Y vai ser igual a 35. Agora, o ângulo D é o x mais y. D vai ser igual a 70 mais 35, D vai ser igual a 105. Marcamos o item D. Obrigado pela atenção e boas aulas remotas.